Irmãos, se eu perguntasse para você, qual você vai preferir, tristeza ou alegria? Certamente você vai falar que prefere alegria. Essa noite eu quero falar sobre duas alegrias do crente. Uma alegria temporal e a outra alegria eterna, que ambas agradam ao Senhor e ambas têm a atuação de Deus nessas alegrias. Eu queria ler com os irmãos Lucas 10, de 17 a 21. Lucas 10, de 17 ao versículo 21. E nestes versículos nós vamos encontrar e conversar sobre estas duas alegrias. Lucas 10, de 17 a 21. Vamos ler. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E ele, Jesus, respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Irmãos, Jesus, ele convoca, algumas traduções são 70, outros 72 discípulos, os convoca, os comissiona, envia-os para cumprir a missão, pregar o evangelho do arrependimento e fé, salvação em Cristo Jesus. E Jesus dá a eles autoridade e poder para realizar esta missão. E a gente entende que algum tempo depois, algumas semanas depois, esses discípulos vêm trazer o relatório para Jesus. E eles encontram com Jesus, eu creio que de longe, ao avistarem Jesus, começam a correr para falar as novidades para Jesus. Contentes, felizes, alegres, porque tudo deu certo. E aqueles discípulos provavelmente começaram a contar tudo o que aconteceu durante aqueles dias ou semanas, onde eles tinham que cumprir uma missão, pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho lutando contra principados e potestades. E nestes dias, provavelmente, eles expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram o evangelho. Muitas pessoas foram salvas através da vida destes discípulos por serem obedientes e cumprirem a missão. E aí diz o texto, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Irmãos, essa alegria dos discípulos é uma alegria boa, é uma alegria dos resultados, é uma alegria porque as coisas deram certo, é alegria porque ao invés de haver o fracasso, houve a vitória. Existe ali, além do cumprir a missão, existe ali nos discípulos uma realização pessoal. Como é bom, irmãos, quando nós vencemos. Eles percebem, estes discípulos percebem que esse negócio, essa comissão, quando Jesus comissionou, esse negócio de autoridade e poder em nome de Jesus é bom. Eles percebem que ter este poder as coisas funcionam, que o nome de Jesus faz as coisas darem certo, e eles se alegram com isso. E essa alegria é boa, eles viram que dava certo esta autoridade e este poder, e eles voltam a encontrar com Jesus felizes, alegres, reluzentes. Ter poder é bom demais, realizar coisas é bom demais, vencer as batalhas é bom demais, não é? Como é bom você vencer batalhas. E os discípulos ficaram alegres pela realização, por cumprir uma ordem, por cumprir a missão, por alcançar a meta, por vencer, por alcançar o alvo ao qual eles foram designados. Assim é, irmãos, também no nosso dia a dia. Quem não fica feliz de chegar no final do dia e perceber que cumpriu a meta, que cumpriu a missão, que bateu a cota?
Seja na empresa, você que é empresário, você chegar no final do mês e poder olhar para as finanças e saber que você pode comprar novas mercadorias, você olhar para as suas finanças e entender que as contas estão pagas, os tributos estão pagos, os funcionários estão pagos e você pode pegar o seu prolabório do mês, feliz da vida. Assim é no seu dia a dia também no trabalho. Você chega de manhã e tem um monte de tarefa para você cumprir e você às vezes acha que nem vai dar conta. Chega no final do dia, você, graças a Deus, cumpri a minha missão. Isso traz alegria, isso traz satisfação. E nos estudos, irmãos, quem estuda, horas e horas e horas, dias e dias, semana a semana, quando vai fazer a prova e obtém um resultado positivo, que alegria isso traz para o nosso coração, que satisfação é essa que nós sentimos? É alegria, em qualquer serviço, até no serviço de casa. Você que é do lar, você amanhece de manhã e sabe que tem que lavar a louça, fazer comida, limpar a casa, não é isso? E às vezes tem que vir em Campo Grande pagar a conta, voltar, pegar o filho na escola, aí chega no final do dia, você olha, meu Deus, consegui realizar tudo. Não traz uma satisfação? Não traz uma alegria? Jesus se agrada com isso. Isso é bênção do Senhor. Ficamos alegres, ficamos satisfeitos e orgulhosos de nós mesmos quando conseguimos bons resultados, quando colhemos frutos daquilo que plantamos. Isso é motivo para nos alegrar e festejar no Senhor, e é isso que os discípulos estavam fazendo na presença de Jesus, se alegrando pelas conquistas, se alegrando pelas vitórias, se alegrando pelas realizações. É preciso lembrar, irmãos, que quando você realiza algo positivo, tudo isso que eu mencionei aqui, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando você tem vitória, quando você realiza, quando você cumpre suas metas, você está destronando Satanás daquela área. Quando você consegue chegar ao final do dia e dizer, eu venci, eu consegui, significa que Satanás não está mais no domínio sobre aquela área. Seja a área qual for, no trabalho, nos seus estudos, na sua casa, nos seus relacionamentos, certamente Satanás foi derrotado, pois a função de Satanás aqui neste mundo é matar, roubar e destruir. E quando ele não consegue isso na sua vida, porque Cristo veio e te abençoou, significa que você tem que comemorar e agradecer. É por isso que nos cultos, no momento de gratidão, é de extrema importância que você se levante no seu banco e venha aqui na frente testemunhar publicamente o que Deus tem feito por você naquela semana. Porque aqueles que estão em peleja, em batalha, precisam olhar o seu testemunho. Eu venci mais uma semana, glória a Deus. Em Cristo Jesus, Satanás foi destronado. Jesus comissiona os discípulos, Jesus os envia. E a essência da ordem de Jesus estava o dominar o poder das trevas. Quando Jesus unge esses discípulos, abençoa e os comissiona, dando uma ordem, o que estava ali em jogo é que Jesus estava dizendo para eles, vocês vão dominar o poder das trevas aonde vocês forem. É só você lembrar o que Deus falou a Josué, quando Josué estava enfraquecido emocionalmente, espiritualmente, após uma perda terrível. Deus fala para Josué, se você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, se você meditar na minha palavra dia e noite, se você for fiel, se você confiar, aonde a planta dos seus pés pisar, ali será um lugar santo, ali será um lugar próspero, destronando o reino de Satanás aonde ele fosse. Deus se agrada em te abençoar, Deus se agrada a trazer para você esta primeira alegria, que é a alegria da realização. Jesus dá legitimidade a esta alegria, e ele fala que Satanás foi destronado. Coloca para mim o versículo 18, por gentileza. Jesus, olha que Jesus fala para os discípulos, após ele se alegrar com os discípulos. Os discípulos contam o que precisava contar, se alegram em Jesus, se alegra com eles. Veja o que Jesus diz, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago.
Após o discurso dos discípulos, após o testemunho, o relatório dos discípulos, Jesus se alegra, mas ele diz: cada uma das vitórias que vocês tiveram destronou Satanás, porque eu vi Satanás caindo do céu. Cada vez que vocês pregavam o evangelho e havia salvação, Satanás caía do céu. Cada vez que vocês curavam enfermos, Satanás caía do céu. Cada vez que alguém dizia sim, eu quero Jesus, Satanás caía do céu. Cada família que é restaurada, Satanás cai do céu. Cada vez que você é abençoado na sua vida financeira, Satanás cai do céu. Cada vez que você cumpre as promessas de Jesus, Satanás cai do céu. Cada vez que você vem adorar aqui, Satanás é destronado. Porque Satanás faz de tudo para que você não esteja, por exemplo, participando de um culto como hoje. Então Satanás foi destronado na sua vida nesta noite, porque você cumpriu aquilo que deveria cumprir, que é estar nesta noite adorando, louvando e exaltando ao Senhor. Amém? Penso, irmãos, que de alguma forma, quando nós dominamos, realizamos, cumprimos as nossas demandas do dia a dia, isso amarra Satanás, isso diminui o seu poder, diminui o poder dele na esfera ao qual você está realizando. Por isso, tudo que você vai fazer, você não tem que fazer na força do seu braço, você tem que ser comissionado como os discípulos forem, e realizar as coisas em nome de Jesus. Por isso que todo crente, ao levantar pela manhã, tem que falar: meu Deus, em nome de Jesus, me ajuda a realizar tudo o que eu tenho para realizar neste dia. Não deixa eu fracassar. E no final do dia você deve: Senhor, meu Deus, eu te agradeço, porque não foi pela força de meu braço, mas foi Tu, Senhor, que me ajudou a realizar, e por isso estou alegre. O negócio de Satanás é o caos, irmãos. E quando nós organizamos alguma coisa em Cristo Jesus, significa que Ele derrotou. Um quarto bagunçado, quando é organizado, Satanás foi destronado. Das coisas mais simples que realizamos em Cristo Jesus, as coisas mais complexas que realizamos em Jesus, Satanás está sendo destronado. Sabe, irmãos, essa alegria de realizar coisas, ela é tão boa, mas tão boa, que Jesus vai chamar a nossa atenção, porque nós precisamos, ao mesmo tempo, termos consciência que essa alegria é boa e que Deus nos ajuda a nos alegrarmos neste mundo temporal, e que Ele vai te abençoar, derramar milagres, te dar força para vencer. Mas quando nós vencemos, não dá uma sensação boa? Essa alegria na alma que eu estou falando, é bom vencer, é bom realizar, só que precisamos ter cuidado com essa alegria, porque a alegria de vencer é boa demais. Você vence uma vez, vence duas vezes, vence a terceira vez, você começa a ficar meio dopado com essa alegria. Conquistas são gostosas, conquistas são prazerosas, e ela pode se tornar no coração do homem, no coração do crente, viciante. Você pode se viciar com esta alegria de conquistar, você pode acabar se viciando com essa alegria de vencer, você pode acabar se viciando nessa alegria de bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, e perder a dimensão de que para que você está aqui. Você realiza, fica alegre, quer realizar novamente, fica alegre novamente, e se alegra, e pode se tornar, e pode acabar confundindo a sua missão. A missão do crente neste mundo não é viver de alegria em alegria. Por mais que o texto nos mostre que os discípulos estavam alegres, que Jesus se alegrou e testificou, ratificou, confirmou que a cada alegria Satanás caiu do céu. Mas a missão do crente não é viver de alegria em alegria nesse mundo temporal. Essa é uma das alegrias do crente. Porque a sua missão, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ali quando o sangue dele foi derramado sobre cada um de nós, quando a graça de Deus veio sobre você, o Espírito Santo te redimiu, te lavou a tua mente, transformou você de inimigo em amigo de Deus. A partir dali, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você passou a ter uma missão principal, que não é viver de alegria em alegria, por mais que Deus se agrade e te abençoe. A sua missão é glorificar a Deus. A sua missão é voltar ao Éden, aquele relacionamento íntimo e pessoal com Deus, exaltá-lo, amá-lo, adorá-lo, em toda a sua vida, em tudo que você faz. A sua missão é pregar o Evangelho com a sua vida.
A sua missão é pregar o Evangelho com a sua palavra. A sua missão é se relacionar com Ele todos os dias, independente das circunstâncias, através da leitura da palavra, que é a palavra dele falando contigo, e através da sua oração, que é você falando com Ele. A alegria virá? Virá. Mas nós não podemos perder o foco do sentido do Evangelho da nossa vida. É viver para adorar a Deus, em todos os tempos, em todos os momentos. Então Jesus, quando recebe os discípulos, ele se alegra com os discípulos pelos seus testemunhos, pelo seu relatório, diz glórias a Deus por isso, porque eu vi Satanás cair do céu. Mas Jesus começa a fazer um ajuste nesta alegria, dizendo: olha, esta é a primeira alegria, é uma alegria importante, mas é uma alegria temporal, e vocês precisam estar preparados, e entender que esta alegria temporal não é tudo na vida de vocês. Jesus, após ouvi-los, corrige a perspectiva deles no versículo 19. Coloca para nós o versículo 19, por gentileza. Isso. Vamos ler juntos. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. 20. Contudo, presta atenção, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos aonde? Veja o que Jesus faz. Jesus dá poder e autoridade para os discípulos. Quando eles vêm trazer o testemunho, o relatório, ele se alegra com os discípulos porque vitórias são boas. Alegra o coração de Deus porque o próprio Deus derramou a vitória. Jesus transforma essa alegria humana do realizar numa alegria vinculada ao Espírito de Deus, ao espiritual, dizendo: olha, a cada alegria, a cada conquista que vocês, discípulos, tiveram, eu vi Satanás ser destronado e cair no céu. Então Jesus ratifica, confirma: eu estava com vocês lá, a obra é minha, através de vocês. Essa alegria é boa, mas ela não é a principal alegria. Essa é a primeira alegria do crente, que é a alegria do realizar em Cristo Jesus. E aí ele diz, vai para um outro nível, que é a segunda alegria, não uma alegria mais temporal. A primeira alegria, irmãos, é uma alegria temporal, que é o realizar. A segunda alegria é a alegria do pertencimento. Quando você se esquece a quem você pertence, a sua vida perde o sentido. Quando o crente vive apenas para realizar coisas, para se alegrar, a vida vai perder o sentido. Porque o sentido da sua vida, do crente, é entender que eu pertenço a alguém, eu pertenço ao reino dos céus, eu pertenço a Jesus, eu pertenço à eternidade. Essa alegria é insuperável, incomparável. A segunda alegria não é pelo poder que recebemos, não é pelos resultados que obtivemos, mas sim pelo privilégio, mediante a graça da cruz do Calvário, que nos justificou e nos garantiu a morada eterna. Não pode haver no meu coração, no seu coração, no coração da igreja, nenhuma maior alegria do que saber que você tem a morada eterna em Cristo Jesus. Nenhuma alegria neste mundo pode ser maior do que esta, de poder dizer: meu nome está escrito na eternidade. Meu nome está escrito nas Escrituras, no livro da vida. A segunda alegria se relaciona ao amor eterno de Deus. A primeira alegria se relaciona às realizações temporais com as bênçãos de Deus. Mas a segunda alegria se relaciona ao amor eterno de Deus e a promessa que jamais você vai deixar de pertencer a Ele. Essa alegria, a segunda alegria, é a alegria do pertencimento. É a alegria da salvação, uma alegria duradoura e eterna, a alegria da eternidade. Na primeira alegria, irmãos, o crente pode afirmar assim: eu posso realizar, eu consigo fazer. Isso é bom, não é ruim. Mas a segunda alegria é o inverso, porque se fala da salvação. Eu não posso me salvar, eu não posso realizar essa obra, porque a nossa salvação não vem de mim mesmo, mas vem pela graça.
Pela graça você foi salvo, mediante a fé. Foi o amor de Deus incondicional, ao morrer seu Filho na cruz, mesmo sem você conhecê-lo ou merecê-lo, mesmo assim esta graça te alcançou. A primeira alegria tem a sua participação, mas ela é temporal. A segunda alegria você não participou, foi o Espírito Santo que agiu em você, te convenceu para que você pudesse crer, abrindo os seus olhos espirituais e te fazendo crer em Cristo Jesus, reconhecendo os seus pecados, se arrependendo, confessando e pedindo perdão. Isso não é obra humana, isso é obra do Espírito de Deus. Irmãos, sua graça nos basta, é por Ele, através dEle e para Ele. E aí essa segunda alegria, ela é tão relevante, que tendo ou não tendo a primeira alegria, eu continuo me alegrando no Senhor, porque eu sei que eu pertenço a Ele, pertenço à eternidade. Tendo fartura, eu me alegro, mas se houver escassez, eu vou continuar me alegrando, não pela escassez, mas por eu pertencer a Jesus. Tendo vitórias, eu me alegro, mas se eu tiver derrota, eu continuo me alegrando no Senhor, porque eu sei a quem pertenço, eu pertenço a Jesus. Tendo festas, eu vou me alegrar, mas se eu estiver em dias de luto, eu vou continuar me alegrando, não pelo luto, mas porque eu pertenço a Jesus. A alegria da salvação precisa ser lembrada, irmãos, todos os dias, sentida e vivida todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, do anoitecer ao amanhecer. Você precisa lembrar desta alegria. Eu pertenço a Jesus. E isso é razão, sim, de você ir na alegria ou na tristeza, louvar e adorar ao Senhor, porque essa alegria é eterna. A nossa salvação em Cristo nos faz sermos realizadores de vitórias, sim. A nossa salvação em Cristo nos faz conquistar e ter bênçãos nessa vida, sim. Mas a salvação também nos dá uma certeza de pertencimento, de sermos amados, de vivermos eternamente em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a sociedade, de um modo geral, ela deseja realizar. Isso faz parte da humanidade. Todo mundo quer vencer. Todo mundo quer construir, todo mundo quer realizar, conquistar vitórias. Mas a mesma sociedade, ela tem sede de um pertencimento. E é por isso que a sociedade, mesmo que ela realize coisas, ela continua com o coração vazio, entristecido, e vivendo de drogas em drogas, de prostituição em prostituição, porque na verdade, por mais que a sociedade realize tudo o que elas desejam, elas nunca terão paz em seu coração. Porque a realização não é pertencimento. Mas o pertencimento a Cristo gera realização. O que a sociedade precisa não é de realizações, é de pertencer a Cristo Jesus. E é por isso que a igreja não para e não pode parar de pregar o Evangelho. Sabe, irmãos, a nossa família deseja a realização, sim, mas nossa família tem sede de pertencimento, de relacionamento, e é de pertencimento e relacionamento com Cristo. Se Cristo entrar na nossa família, as demais coisas serão acrescentadas. O marido, por melhor que seja, nunca irá matar a sede de pertencimento que a esposa necessita, porque esse espaço vazio que existe no coração da esposa, nenhum marido amável vai conseguir preencher, porque só Jesus preenche. É uma peça de quebra-cabeça que é Jesus. Por melhor que seja você, pai ou mãe, seus filhos têm uma sede que só será saciada por Jesus. Por isso que você precisa apresentar Jesus a seus filhos, porque você pode ser um bom pai, uma boa mãe, mas vocês não vão conseguir saciar a sede desse pertencimento de Jesus. Pregue o Evangelho para seus filhos dia e noite. Esse pertencer a Deus é tão poderoso, irmãos, esse pertencer a Deus é tão maravilhoso, que muitas vezes ao longo da vida, existem momentos em que você não irá realizar absolutamente nada, mas estará alegre em Cristo Jesus. Todo crente, por melhor que ele seja, sem exceção, ele passa por momentos de não realização. Todo crente, por mais piedoso e cheio de fé que ele seja, ele passa por momentos de deserto, de escassez. Talvez se eu perguntar aqui, quem já passou por momentos de deserto na sua vida, talvez todos nós aqui vamos levantar as nossas mãos.
mesmo sendo crentes fiéis, piedosos, leitores da palavra de Deus, cumpridores, mesmo assim, nós passamos por momentos de escassez, por momentos difíceis de deserto. Se sua razão de existir, meu irmão, minha irmã, se sua razão de viver estiver na alegria, na primeira alegria de realizar e conquistar, certamente você irá se frustrar, certamente você se tornará um crente infeliz, um crente frustrado, um crente entristecido, um crente aborrecido, um crente descrente de tudo, porque na verdade, o realizar e conquistar são momentos raros na nossa jornada de vida. Mas não importa se você tem ou não tem, quando você tem a certeza do pertencimento em Cristo Jesus, mesmo nos dias maus, nos dias de luto, de tristeza, de escassez, nos dias de perseguição, você consegue se alegrar em Cristo Jesus, porque você sabe a quem você pertence. Há momentos que você deseja realizar, mas não dá conta, não consegue. Há momentos que você planeja tudo certinho, mas dá errado. Há momentos que você deseja ir para frente, e cada passo que você dá para frente parece que você dá 3 para trás, e às vezes você fica confuso e não entende, Deus, o que está acontecendo? O que fazer nessas horas, irmãos? Nesse momento seria muito especial para a sua vida, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua família, para a sua igreja, que você parasse, refletisse e falasse, pensasse não no que você não tem, pensasse não no que você não conseguiu ou realizou, mas pensasse, eu pertenço a Jesus. Isso vai passar, isso vai passar. Eu pertenço ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, e se Ele é o meu Senhor, se Ele é o meu pastor, nada, absolutamente nada vai me faltar. Sabe, irmãos, você pode não ter a fartura que gostaria de ter nesse momento, você pode não ter aquilo que você gostaria de ter, alcançar, mas nada vai te faltar, o maná, o pão diário vai cair sobre a sua casa, por uma razão, porque você pertence a Jesus. Ai daquele que passa pelas mesmas provas, as mesmas tribulações, a mesma escassez, as mesmas derrotas que o crente passa e não pertence a Jesus. Ele está completamente só. Mas quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nada vai nos faltar, nem mesmo a paz em seu coração lhe faltará. Agora, se sua razão de existir, sua razão de viver, estiver na sua salvação, se sua alegria estiver no Senhor, meu irmão, você se tornará alguém muito mais que vencedor em tudo que fará. Pois a alegria do Senhor, do pertencimento, é esta alegria do pertencimento, do saber de quem você é esta alegria que te dá força. Não é a alegria das vitórias que te dá força, não é a alegria das bênçãos que te dá força, não é a alegria das realizações que te dá força, é a alegria de saber que eu sou do Senhor. Essa alegria é a nossa força. Eu quero concluir lendo aqui, irmãos, Romanos 8, se puder colocar na tela para nós lermos juntos, o louvor pode subir. Romanos 8, de 35 a 39, é o último texto. Nós vamos cantar uma canção e depois vamos orar por você, igreja. Esse texto diz assim, Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, como você tem se alegrado? Você tem depositado seu coração em qual alegria? Na alegria temporal das realizações, das bênçãos, dos milagres? Isso tem sido talvez a sua divindade? Ou você tem colocado o seu coração na alegria do pertencimento a Cristo Jesus? Porque quando nós colocamos o nosso coração, a nossa fé, ou a nossa alegria de viver apenas nos acontecimentos, apenas nas bênçãos, nós vamos nos frustrar, e muitas vezes essa vontade de nos alegrar o tempo todo pode se tornar uma divindade, um Deus para adorar. Mas se sua alegria estiver em Cristo Jesus, convicto de que eu pertenço ao Senhor, e se eu pertenço ao Senhor, as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. No mais, irmãos, que Deus nos abençoe.